É possível abrir várias clínicas veterinárias com o mesmo CNPJ? Se você tem essa dúvida, vem comigo até o final do vídeo, porque quando você não entende a estratégia por trás da expansão do seu negócio, você pode queimar muito dinheiro de forma desnecessária. Então vamos lá. É possível abrir várias clínicas com o mesmo CNPJ? Se você tem essa dúvida, ela já vai ser respondida nesse exato momento. A resposta é sim, você pode ter várias clínicas com o mesmo CNPJ no momento em que você faz a abertura de uma filial. Só que quais são as consequências, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de abrir ou não uma filial? É isso que você vai descobrir aqui no vídeo. Então, cara, aqui a gente tem duas escolhas e algumas dezenas de dúvidas relacionadas a esse tema. Então, normalmente as dúvidas principais: preciso registrar minha marca mais de uma vez? Preciso de mais uma licença no CRMV para poder registrar a nova clínica? Como é que funciona o imposto, a tributação? E como que eu uso o nome da empresa? Posso usar o mesmo nome em todas as clínicas veterinárias? Essas são algumas dúvidas comuns na hora de você expandir o seu negócio. E, obviamente, como é que fica o imposto do Simples Nacional e o limite de faturamento que existe de 4.800.000? Então, esses são alguns pontos chaves fundamentais de você analisar na hora de decidir fazer a expansão do seu negócio. E afinal de contas, né, qual é a melhor opção? Como que eu vou decidir qual cenário eu vou optar para poder fazer a minha expansão, para poder abrir uma nova clínica? Então, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é na abertura de uma filial ou na abertura de um novo CNPJ independente. Quando eu penso em uma abertura de filial, a gente tem, né, algumas dúvidas, como, por exemplo, como é que funciona a abertura, quais são os documentos. Isso aqui tudo é muito simplificado, você usa a documentação da sua empresa já existente, os documentos dos sócios que vão estar dentro desse negócio, e a partir disso você já consegue fazer a abertura da tua filial. Lembrando que a contabilidade ela te envia um checklist de toda a documentação que você precisa para poder fazer esse processo. Então isso daqui é a parte mais tranquila. O que você tem que entender o que? É quando escolher uma filial. Então, quais são os principais pontos que normalmente fazem um empresário escolher uma filial? O primeiro ponto é querer tudo sobre uma única administração. A partir do momento onde eu administro uma única organização, é mais simplificado do que você organizar várias outras organizações com várias contas bancárias, despesas diferentes. Enfim, você tem mais controle de gestão para conseguir controlar várias empresas. E normalmente você está expandindo sem gastar muito dinheiro, né? Você tem um modelo de negócio que a sua expansão não vai queimar muito caixa. Então, dentro desse cenário, onde eu quero administrar tudo em um único formato, né, em uma única visão, e eu também tenho um modelo de negócio que gera expansão sem criar muito risco, sem criar muita dívida, a filial ela é uma excelente opção. Porém, quando a gente pensa na abertura de um novo CNPJ independente, a gente tem um grande ponto que é o quê? O fator proteção de risco. Normalmente, o principal ponto que te faz abrir um novo CNPJ é você criar um fator de proteção de risco na hora de expandir ou também numa questão de administração. Eu quero por porcentagens diferentes, sócios diferentes, quero uma realidade de gestão diferente. Eu preciso ter um novo CNPJ para poder organizar isso tudo, certo? E aí a gente tem que entender o que muito bem as vantagens e as desvantagens de cada uma das possibilidades, para que com isso você consiga olhar o seu cenário, olhar a sua realidade e aplicar os conceitos dentro da tua realidade. Porque o clínico veterinário que está faturando às vezes 200 mil e o cara que já fatura 1 milhão são realidades muito diferentes uma da outra. Por isso que eu sempre gosto de passar essa visão estratégica sobre os pontos chaves de reflexão que você tem que fazer, parar, raciocinar e aplicar dentro do teu negócio. Esse é o caminho. Então, simbora. O CNPJ independente tem algumas principais vantagens, como a gestão ela é totalmente independente, eu tenho maior facilidade na tomada de decisão mediante o crescimento da empresa, eu tenho maior facilidade no controle financeiro do negócio, enxergar o que é lucro, enxergar o que é despesa somente daquela unidade, impostos, tudo isso. E eu consigo diversificar operações ou até mesmo marcas para públicos distintos. Então, dentro desse cenário, um novo CNPJ é bem interessante de se trabalhar, fora a flexibilidade na venda ou no encerramento desse possível negócio. E também a menor exposição
isenção a passivos trabalhistas e a qualquer tipo de passivo. Por que isso, Arthur? Quando eu tenho uma filial, todos os riscos que eu assumo na filial, caso ela não honre com esses compromissos, quem vai ser responsabilizado é a matriz. E aí, quando eu tenho um CNPJ independente, eu não tenho essa coligação entre eles. E quais são as desvantagens de ter um CNPJ independente? Aumento de custos operacionais. Eu vou ter que pagar a contabilidade, alvará, taxa municipal, estadual, ter que pagar tudo de novo. Não tem para onde correr. Então eu acabo tendo mais gasto operacional para manter esse CNPJ. Eu tenho uma gestão mais complexa. Quanto mais CNPJs, mais complexo fica fazer a gestão e o financeiro dessas empresas. Eu tenho uma duplicação de licenças e documentos. Então, cara, alvará vou ter que tirar 2 vezes. O CRMV eu vou ter que tirar 2 vezes. Então, isso aqui também é um ônus a mais que eu tenho, né? E eu tenho uma limitação de crédito, uma vez que os seus faturamentos vão ser enxergados de forma isolada pelo banco. Então, isso também diminui a quantidade de crédito e condição que a praça pode gerar para o seu negócio por uma boa movimentação. Então, esse é um ponto importante de ser analisado. E nós temos o que é a abertura de uma filial. Quais são as vantagens de abrir uma filial? A primeira vantagem é a centralização, né, da gestão, do contábil, do fiscal, o que acaba reduzindo burocracia e acaba reduzindo custo. A gente tem o menor custo de contabilidade, né, com um CNPJ para várias unidades, há uma simplificação no cálculo e no pagamento de imposto, o que pode reduzir o custo de contabilidade. Então esse aqui é um ponto importante também que você tem que botar na ponta do lápis. Outro ponto, benefícios de gestão de RH. Quando você tem mais colaboradores, você consegue melhores condições em plano de saúde, em qualquer tipo de operadora normalmente que você está fazendo uma aquisição. Para RH, você consegue boas condições de acordo com a quantidade de vidas que você tem sob gestão. Então, esse é um ponto de vantagem quando você tem um modelo de negócio através de uma filial, certo? Só que também existem o que? Sempre as desvantagens. O primeiro ponto é risco fiscal e jurídico. Se houver algum problema tributário ou processo jurídico contra uma das unidades, as outras podem ser afetadas. Isso aqui é péssimo para o negócio. E tem a maior complexidade na gestão. As obrigações fiscais se multiplicam com o aumento das unidades, o que pode exigir mais cuidados na administração. Então esse aqui é um ponto chave que eu até comentei também dentro das vantagens da abertura da filial, certo? E, obviamente, uma dúvida muito comum é como fazer o controle do fluxo de caixa entre matriz e filial. Então, aqui eu deixei algumas considerações importantes para você conseguir controlar. O primeiro ponto é a centralização financeira. Segundo, uma contabilidade por centro de custo, para você mapear o que é custo da unidade e o que é custo da matriz. É importante entender isso. Ferramenta de gestão integrada, ou seja, um Conta Azul, um OMIE, bom software de gestão financeira para que você consiga ter tudo muito bem amarrado. E, obviamente, relatórios consolidados individuais de unidade e matrizes do conjunto para que você consiga enxergar os resultados. E, obviamente, fazer transferências internas entre as contas para não ficar atrapalhando a visualização de receitas e despesas de ambos os negócios. Como é que funciona o gerenciamento da folha de pagamento? Então, os registros e encargos eles têm que ser separados por unidade. O controle, o ideal é fazer sempre por cento de custo para você entender o lucro de forma correta de cada unidade de negócio tua. E a responsabilidade da gestão trabalhista ela é separada de acordo com a tua região, ou seja, ela vai seguir a convenção coletiva da matriz ou da unidade, ou de onde o trabalhador estiver trabalhando, digamos assim. Então, quando eu optar por uma filial, isso aqui eu já falei, quando eu quero tudo sob uma única administração e uma expansão de negócio que não aumenta o passivo, né, sem gastar muito dinheiro, porque isso traz mais segurança para o meu negócio. Espero que tenha ficado muito claro e se ficou alguma dúvida a mais a respeito do tema, joga nos comentários que vai ser um prazer vir aqui te responder ou até gravar um vídeo para responder a tua pergunta se ela for muito boa. Não esquece o seu like para contribuir aqui com o canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.